Oi, gente, aqui é a professora Débora e voltamos com mais uma aula de História. Na aula de hoje, a gente vai utilizar o livro didático, o conteúdo está nas páginas 76 a 79, ok? E vamos iniciar um novo conteúdo a respeito dos povos antigos, os povos e reinos da África. Vou fazer aquele compartilhamento de tela para vocês me acompanharem de casa a explicação. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados referentes aos povos africanos e principalmente ao continente africano. Lembrando que a África é continente, não país, gente. Por favor, tá? Enfim, os dados que eu trouxe aqui para vocês são os seguintes. A divisão política, ele é formado por cerca de 54 países, todos eles são países independentes. Tem uma extensão territorial atualmente de 30 milhões 370 mil quilômetros quadrados. Se for para poder se comparar a África com o Brasil, cabem cerca de 4 a 5 Brasis dentro do continente africano. Né? Eles têm cerca de 1.250 até 3.000 línguas nativas diferentes, e a África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural. Esse mapa que está aqui, sobre a divisão étnica da África, que eu trouxe para vocês, quando foi separar os países africanos, ela não foi levada em conta a divisão política atual. Tá? A diversidade étnica africana é muito diferente, porque no interior de um mesmo país convivem várias culturas. Algumas delas podem ser culturas que historicamente são inimigas, outras vezes podem ser uma mesma etnia que é espalhada para outras regiões do país. Nesse próximo slide aqui que estou mostrando para vocês, eu trouxe um mapa com a divisão política atual da África. Vocês podem ver aqui que alguns dos países que existem no continente africano são bem conhecidos e têm uma certa fama fora do continente. Por exemplo, temos a ilha de Madagascar, que vocês vão conhecer esse nome, Madagascar, devido a um filme em desenho animado, que tem o Rei Julian. Temos também países como o Egito, que a gente estudou há 2 a 3 aulas atrás, mais ou menos. Temos países como Costa do Marfim, Angola, Nigéria, Camarões, Namíbia, que são países que têm uma procedência de que a gente sabe que foram retirados africanos para serem vendidos em outras partes do mundo. Temos também alguns países como a Etiópia, a Argélia, Marrocos, que a gente conhece esses países devido à cultura religiosa que tem nele, que são países que têm como uma religião principal o islamismo e tantos outros, tá, gente? Só trouxe aqui para vocês darem uma conferida mais ou menos para ir se situarem acerca dos 54 países independentes que existem no continente africano atualmente. Bom, gente, um dos países e um dos reinos, na verdade, que iremos estudar hoje,
que é um dos reinos mais antigos que a gente tem conhecimento na África, é sobre o reino de Kush, que a localização geográfica dele é extremo sul do Nilo, localizado no atual Sudão, e ficava uma região conhecida como a Núbia. Lembrando que, se vocês voltarem há 3 minutos atrás, mais ou menos, quando eu mostrei o mapa geográfico da divisão política atual, vocês vão ver que o Sudão fica próximo à região que a gente estudou, que era o Egito. Então, devido a essa proximidade, não é o primeiro reino africano mais antigo, mas sim cerca de o segundo para o terceiro reino africano mais antigo que nós temos atualmente conhecimento. Tá? Eles têm algumas cidades importantes como Anapata, que era a capital do reino, e Meroé, que era o centro urbano. E sobre esses duas cidades importantes aí, vou retrocedendo um pouquinho na explicação do conteúdo. O reino de Kush teve início mais ou menos lá depois do século XX a.C. e que tinha sua economia baseada na pecuária e na agricultura. Esse reino, em um determinado ponto da história, foi dominado pelos egípcios a partir mais ou menos do século XVI a.C. e esse domínio dos egípcios sobre o reino de Kush, que atualmente é o país que a gente conhece como Sudão, acabou incentivando a integração de costumes entre povos cuxitas e povos egípcios. O fim do domínio dos egípcios sobre essa região se deu mais ou menos lá para o século XI a.C. e o reino de Kush acabou se reerguendo e ganhando destaque na região após o século IX a.C. A cidade de Napata, que era a capital nesse momento, teve destaque devido a ser o maior centro religioso e comercial. Como assim, professora, sendo a capital nesse momento? É uma história bem curiosa que o reino de Kush teve duas capitais. A primeira capital foi Napata. E a cidade de Napata ficou sendo a capital dos Cuxitas desde o século XX, que foi quando houve a fundação, até mais ou menos o século VI a.C. E Meroé acabou virando a segunda capital e ela ficou sendo a capital desde o século VII a.C. até atualmente, mais ou menos. Tá? Lembrando que hoje em dia a região em que o reino de Kush ficava não tem mais esse reino de Kush. Ele foi substituído pelo país chamado Sudão. Tá? E os cuxitas forneciam diversos produtos, comercializavam minerais, peles de animais, marfim, ébano, que é um tipo de madeira, gado e cavalos. Além de comercializar esses produtos, também você encontrava naquela época algumas jazidas de ouro. E devido à sua proximidade com o Egito, muito desse ouro encontrado no Kush foi comercializado com os egípcios. Você via naquela época, por exemplo, caravanas lotadas de mercadorias que atravessavam a cidade de Napata em direção ao Egito para poder fazer entrega de ouro, e eles voltavam com produtos do Egito para a Napata e vice-versa. Meroé tornou-se centro urbano com grandes edificações de alvenaria, ou seja, aqueles tijolos. Um tijolo bem similar com os tijolos que a gente encontra nas pirâmides do Egito.
e tinha construções como palácios e pirâmides e passou a ser a capital do reino depois do século 7 a.C. E devido à sua proximidade, que era ainda maior do que Napata com o Egito, Meroé era muito mais próximo do Egito do que a Napata, o comércio entre Meroé e Egito ficou muito mais intenso que quando era a capital era em Napata. Acabou que foi reorganizado várias rotas comerciais, foram criadas novas, rotas terrestres e também marítimas. E sobre essas rotas marítimas, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que existiam portos espalhados pelo Mar Vermelho, tá, gente? E isso acabou permitindo que os cuxitas entrassem em contato com, além dos egípcios, com povos gregos, com povos indianos e outros asiáticos. E devido a essa proximidade com o Egito, houve um intercâmbio cultural entre esses dois países atualmente, o Sudão com o Egito. Antes, Egito e Reino de Kush. Lá mais ou menos entre o século 8 a.C., o Reino de Kush acabou se aproveitando das crises do novo império egípcio e conquistou a cidade egípcia de Tebas. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. Como assim, professora? Antes, quem eram os dominados eram o Reino de Kush. Quando começou a ter as crises do novo império do Egito, antes eles eram dominados, passou a ser dominantes. Então eles fizeram uma troca ali. Eles aproveitaram-se da fragilidade do governo para conquistar a cidade egípcia de Tebas, que era muito importante para o Egito. Ok? Chegou a ter, em vários momentos, por exemplo, devido a essa proximidade entre Kush e o Egito, acabou que vários cuxitas faziam parte do exército egípcio e exerciam funções administrativas junto ao faraó. Aconteceu que facilitou o povo cuxita adentrar esse território aí e se envolver com essas crises e para conseguir conquistar e dominar os africanos depois. Bom, outra coisa que vamos continuar a explicar aqui e adentrar nesse novo conteúdo. O reino de Kush tem uma curiosidade muito boa, que é o seguinte: as mulheres ocupavam um papel de destaque na sociedade de Kush. Em Meroé, lembrando que Meroé é a segunda capital do reino de Kush, que se tornou a primeira depois de um certo tempo, eles tinham uma tradição matrilinear. E essa tradição matrilinear ocorria também não só no reino de Kush, mas em outras regiões da África. E o que significa uma tradição matrilinear? É uma filiação por parte de mãe que determinava a sucessão do trono. Ou seja, os familiares dos reis exerciam diversas funções importantes e, devido a ter essa tradição matrilinear, suas filhas e irmãs eram nomeadas sacerdotisas, e é uma espécie de soberana espiritual do templo de Amon. Amon é um deus egípcio, e ele, segundo a mitologia egípcia, Amon é o deus que é relacionado ao sol. E essa atração matrilinear e essas mulheres no poder ficou conhecidas como Cadances. Cadances é o título dado
a quem era uma mulher que tinha um poder em suas mãos. As cadâncias, se for traduzir para o português normal da gente, é nada mais nada menos que as rainhas mães, tá? Normalmente uma cadância é ela ou esposa ou mãe dos reis de Cush. E elas tinham uma participação na escolha dos governantes e os ajudavam nas decisões políticas. Muitas dessas cadâncias chegaram a assumir o trono em Meroé. E eu trouxe aqui algumas dessas governantes que ficou bem conhecida, que assumiu esse trono, teve esse poder dentro da sociedade cuxita. Por exemplo, temos aqui a Amanitori, que governou lá em 50 d.C., e ela é frequentemente mencionada como um corregente junto com Natakamani. Só que não está claro que se ela, Amanitori, era mãe ou era esposa de Natakamani. Então sempre a gente coloca aí que ela poderia ser tanto esposa como mãe, e a gente só usa o primeiro nome, então não sabemos qual era o grau de parentesco exato de Amanitori com Natakamani. Além de Amanitori, eu trouxe também mais outra rainha, mais outra cadância para vocês conhecerem. E o nome dela é Shanadakhet. Ela é a rainha africana dominante mais antiga da antiga Núbia, que era esse nome que era dado, Núbia, que hoje em dia a gente conhece a Núbia como o país chamado Sudão, e ela reinou entre 170 e 150 a.C. Mas também ela é mencionada nos registros no período de 170 a 160 a.C. A gente não sabe exatamente se essas duas mulheres que têm esse mesmo nome é exatamente a mesma mulher, ou se ela, na verdade, foi uma neta ali da primeira Shanadakhet ou não, tá? Então, a gente bota essas duas datas. A gente não sabe exatamente se foi a mesma ou se foi pessoas diferentes, mas que adotaram o mesmo nome. Bom, gente, como eu falei, eu só trouxe algumas rainhas. Não vou trazer todas porque foram muitas, mas eu trouxe pelo menos as 4 principais que deixou a sua marca aí na história do Reino de Kush, que até hoje são estudadas. A outra rainha que eu trouxe para vocês, a outra cadância que eu trouxe para vocês, é conhecida como a Madelenhas, que é essa moça aí que usa um tapa-olho. E ela governou de 40 a 10 a.C. E a sua fama foi marcada devido ao seu papel de líder dos exércitos cuxitas contra os romanos em uma guerra que durou 5 anos, que foi de 27 a 22 a.C. Sobre Madeirenhas, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Segundo alguns estudiosos, dizem que ela usou esse tapa-olho durante a sua vida porque tem 2 motivos. A primeira é que ela já nasceu cega de um olho. Então, os pais, para poder disfarçar que um dos olhos era totalmente branco, entendeu? Para não causar estranheza nas outras pessoas, acabou que desde criança ela foi acostumada a usar o tapa-olho para poder esconder esse defeito, que naquela época era defeito genético. Hoje em dia a gente sabe que é má formação. E a segunda coisa que dizem sobre a Madelenhas é que, na verdade, ela nasceu com os 2 olhos normais, só que, como era líder dos exércitos cuxitas, ela acabou perdendo um dos olhos por conta que foi ferido na guerra contra os romanos. Tanto é que ela tem uma alcunha bem interessante nos registros da história, que é chamada de Amadelenhas Uonye.
Ou seja, a madeirinhas um molho, tá, gente? E a outra que eu trouxe para vocês, para poder encerrar a nossa aula de hoje, é a Amanixa-Quento, que bem assim como a Madeirinhas, foi uma das cadências que governou a Núbia de 10 a.C. até 1 d.C. E durante seu reinado, ela seguiu os passos de uma ex-guerreira, rainha, que nesse caso seria a Madeirinhas, e liderou tropas com um arco na mão. Só que ela não teve o mesmo infortúnio que a ex-guerreira, né, de perder um olho ou já nascer com um olho deformado. Tá? E por que eu deixei essas duas juntas? Por conta de uma coisa. Até esse período, não se via Cadâncies liderando exércitos cuxitas. Essas duas aí, a Madeirinhas e a Manixa-Quento, foram as únicas duas Cadâncies que a gente tem notícia até hoje que, além de ser rainha, não sabe se era a rainha mãe mesmo ou se foi casada com o rei da época e deixou seu registro na história. Então, eu trouxe essas duas últimas aí por conta dessa curiosidade. Elas foram as únicas duas rainhas que governaram o reino de Kush e que, além de governar o reino de Kush, também acabou liderando tropas aí que até aquele momento era uma coisa inacreditável. Bom, essa nossa aula, como eu disse, já chegou ao fim, né? Tá aí as nossas referências. Como eu falei para vocês, o conteúdo tá no livro da Luterares de História, das páginas 76 a 79. Tá? Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou passar uma atividade para vocês e aproveitar a aula de hoje para poder anotarem as curiosidades que vocês conheceram sobre esse reino, principalmente o reino de Kish, tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Fiquem em casa, estudem, se cuidem e até a próxima aula.